Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. É um prazer recebê-lo em minha casa. Eu não poderia começar essa entrevista sem antes parabenizá-lo por essa iniciativa tão importante que é registrar a história da cidade de Jandira, a cidade do meu coração. Aquela que eu tenho dito em alguns discursos e muitas vezes pessoalmente com os amigos, que eu tenho tinha três irmãs, uma já faleceu, de sangue, irmãs carnais, e uma adotada. E essa, a primeira chamava-se Neide, faleceu, a segunda Laís, a terceira Deise, e agora tem uma irmã de criação, se chama Jandira. E é essa Jandira que eu amo, que eu gosto, embora vivendo numa cidade fora de Jandira, mas o meu coração é jandirense. Todo mundo sabe disso, os meus filhos, todas as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou jandirense acima de tudo, embora tenha uma atividade bastante profícua, acredito eu, aqui em Sorocaba. Você me perguntou a respeito de o que aconteceu em 1963. Eu era jovem, muito jovem. Mas para contar essa história de 1963, eu tenho que começar lá no passado, em 1947. Meu pai estava trabalhando em Jandira como agrimensor, trabalhando para a família Samartino, e adquiriu um pedaço de terra do Samartino e me apanhou pelas mãos em 1947 e me levou a viajar de trem pela primeira vez. Num trem de subúrbio chamado, naquela época era apelidado de Carmen Miranda. Era um trem que fazia o trajeto entre Amador Bueno e São Paulo. E isso foi uma viagem que está gravada no meu cérebro. A partir dali começou a minha história com Jandira. Eu deixei de ser paulistano, que havia nascido em São Paulo, e passei a ser jandirense, porque passei a adorar aquela cidade, morando num ranchinho pau a pique ainda. Depois meu pai construiu normalmente. E passei ali a primeira noite, foi uma noite esplendorosa, muito frio, junho de 1947, e casa de pau a pique formam buracos assim, e pelo buraco da noite, eu deitado na cama, eu olhava a lua iluminando, isso ficou na minha retina. Fui crescendo, Jandira foi aumentando, era uma vilinha, depois passou a ser distrito. Eu estive na praça num evento maravilhoso com banda militar tocando na praça, quando foi instalado o primeiro cartório na cidade de Jandira, que ali Jandira agora já era um distrito do município de Cotia. Ali começa o meu amor, ou seja, a manifestação do meu gosto pela política.
Essa manifestação nasceu praticamente nesse evento que houve da instalação do cartório do Registro Civil e Tabelionato de Jandira, cujo titular era o Hermenegildo Pinto Guimarães. A cidade foi crescendo, foi evoluindo, etc. e tal. Quando eu tinha já adolescente, fazendo um curso por correspondência, eu recebia as correspondências no posto do correio, que era administrado por a dona Eunice Soldé, esposa do Clécio, e eu buscava ali as minhas correspondências, etc., e acabei formando amizade com eles, porque toda semana eu buscava ali a minha correspondência e enviava as respostas que eu tinha que mandar pro curso. Com essa amizade eu fui me envolvendo na política. Fui me envolvendo, tomando gosto, quer dizer, despertando aquilo que já existia em mim. Foi aí que comecei a ter amizade com o Clécio. Depois o Clécio se candidatou a vereador. Eu participei da campanha dele como vereador em Cotia. Neste ínterim, eu comecei a escrever algumas coisas em casa, etc. E apareceram lá dois amigos do meu pai que tinham um jornal em Itapevi chamado O Imparcial. E não sei por que motivo, me lembro exatamente, foi mostrada alguma coisa que eu havia escrito para esses jornalistas. Eles gostaram do que eu havia escrito e me convidaram a ser um colunista do jornal. Com isso, o Clécio eleito vereador em Cotia, eu passei a ser correspondente já de outro jornal, o jornal O Suburbano, que era concorrente do jornal O Imparcial. E escrevendo para o jornal O Suburbano, eu comecei a frequentar a Câmara Municipal de Cotia como correspondente do jornal lá na Câmara Municipal de Cotia, que era uma das câmaras que fervia a política na cidade, por ser Grande São Paulo, e Cotia pertencia ao cinturão, chamado Cinturão Verde, que fornecia alimentos para a cidade de São Paulo. E era uma câmara bastante agitada, muita briga, muitas querelas e tal. E foi com isso que eu fui me envolvendo na política. E chegamos lá, o Clécio, juntamente com Oswaldo Sammartino e João Barbosa, que eram 3 vereadores eleitos por Jandira, começaram a luta pela emancipação. O Clécio estando à frente, mais se destacando nessa batalha, e eu assessorando o Clécio. Passei a ser praticamente o secretário do Clécio. Então, nesse ano de 1963, que foi um ano importante na luta pela emancipação, eu comecei a redigir documentos, a datilografar coisas que ele pedia, ofício para lá, ofício para cá, textos de publicidade, etc. e tal. E fui me envolvendo por causa da minha facilidade de escrever, né? E nesse envolvimento foi que eu acabei sendo praticamente o coordenador da campanha de emancipação por parte do Clécio, no período da turma do Clécio. Nós tínhamos ali em Jandira, no centro, ali perto de onde é o Bradesco hoje, um pouquinho para frente, na Avenida Conceição Sammartino, tinha um salão que o Clécio alugou, o proprietário cedeu, parece, e nós tínhamos ali um serviço de alto-falante. E eu redigia os textos, porque a minha voz nunca foi muito boa para microfone, mas tínhamos um locutor que era filho do João Barbosa, vereador de Cotia, que, embora ele não vivesse com o pai,
ele era o nosso locutor. E ele tinha uma voz muito boa, então ele passava a ditar os textos que eu escrevia nessa campanha. Um pouco antes de ter a eleição, o governador Adhemar de Barros instalou um posto de saúde em Jandira, numa casa do Balesteiro, onde é hoje o Banco do Bradesco, com frente para a Avenida Conceição São Martino, que do outro lado não existia ruas ainda, era campo de futebol. E ali instalou um posto de saúde, com um médico diariamente ali, e mandou uma ambulância para Jandira. E essa ambulância foi um motivo para nós sairmos em passeata fazendo a campanha da emancipação. E a ambulância circulando na frente e eu num carro de alto-falante falando, né, com aquelas cornetas que antigamente usava, né, aquelas cornetas em cima do carro, e eu falando a respeito do Adhemar de Barros, da ambulância que agora tinha posto de saúde, que Jandira tinha que se emancipar e que dependia do voto sim da população, etc. Então, foi assim o ano de 1963, do qual eu tive a honra de fazer parte. O plebiscito foi realizado lá no salão lá do Instituto José Manuel da Conceição, o prédio chamado Prédio Harper, era um missionário lá da Conceição, e esse é aquele prédio de tijolo aparente que tem lá, que hoje está destinado à cultura. E então ali foi realizado o plebiscito e ali eu trabalhei como fiscal de partido assistindo à votação e que nos deu a vitória em 1963 com o sim declarando. Lógico que Jandira dependia de ter renda e precisava aprovar. O Adhemar de Barros vetou quando a Assembleia sancionou, aprovou a emancipação de Jandira, na lei chamada Lei Quinquenal, que existia de cada 5 anos, poderia ser essa lei que instalava distritos, municípios, etc. E a Assembleia Legislativa aprovou, mas o governador, eram diversos municípios, inclusive Votorantim, ele vetou Jandira porque alegando que Jandira não tinha renda. Aí foi necessário a participação de um movimento, no qual o Clécio, nesse movimento eu não estive, mas o Clécio, inclusive um vereador de Cotia, o Danilo Barchetti, apoiando o Clécio, e outras pessoas de Jandira visitaram a Assembleia, fizeram um oba-oba lá na Assembleia para derrubar o veto do governador Adhemar de Barros, que mesmo ele tendo instalado o posto de saúde anteriormente, acabou vetando, sei lá por que se passou na cabeça dele. Isso foi no ano de 1963. Veio a Revolução de 64, 31 de março de 64, e aí parou tudo, o município não pôde ser instalado. Foi instalado em 28 de Jandira, foi instalado juntamente com Carapicuíba também no mês de março, Votorantim e outros municípios foram instalados em março, e Jandira no dia 28 de março de 65 recebemos lá o juiz eleitoral, que deu posse à Câmara, e a Câmara elegeu o presidente, que eu tive a honra de ser eleito, cujo movimento foi porque nosso grupo foi majoritário em termos de vereador em relação ao São Martino. São Martino teve menos vereadores eleitos
e nós, do pessoal do Clécio, que havia perdido a eleição para prefeito, éramos majoritários na Câmara. E por ser majoritário no grupo que nos elegia, que me elegeu no caso, eu era o que tinha mais familiaridade com a Câmara Municipal, porque eu conhecia o regimento interno, que era o regimento interno da Câmara de Cotia, que havia de ser seguido até que Jandira não tivesse o seu próprio regimento interno, que é o regimento da Câmara, que tem que ter uma regra de funcionamento. E nisso eu fui eleito pelo fato de conhecer melhor esses trâmites políticos, essas coisas. E fui eleito e tive a honra de instalar o município de Jandira, a Câmara Municipal de Jandira. Nós temos em Jandira uma árvore centenária, de algumas centenas de anos de vida, que poeticamente é chamada de figueirão, pelo seu majestoso tamanho. E eu reputo essa árvore como importante na história do município de Jandira, pelo fato dela ter acolhido ali, por exemplo, José Manuel da Conceição, um pregador evangélico, que havia sido padre e convertido ao presbiterianismo, e fazia seu trajeto a cavalo de São Paulo em direção a Sorocaba e Itu para pregar o evangelho. E descansava ali depois de uma etapa de caminhada de São Paulo até ali, e pegava a estrada chamada Estrada Velha de Itu, que ainda existe. Ela é meio sinuosa, mas ela passa ali por perto do Figueirão, e ele se acampava ali à sombra dessa árvore. Essa é a história dela. José Manuel da Conceição, que acabou dando o nome ao Instituto José Manuel da Conceição, que existiu até 1968, se não me engano, em Jandira. E eu tenho lutado para que ela seja considerada oficialmente símbolo da cidade de Jandira, assim como muitas cidades do interior têm árvores como símbolo. Itapevi tem a pedra, por exemplo, que fica lá perto da Igreja Católica, uma pedra enorme. Jandira tem essa árvore que é vista em todos os quadrantes da cidade, em qualquer lugar que você pousar na cidade, em um ponto um pouquinho alto, você vê a majestade do Figueirão. E ali eu passei muitas vezes na sombra dela, quando ainda menino, quando adolescente. E eu compus esse soneto em homenagem a essa árvore. Chama-se Figueirão. Majestosa, imponente e soberana, tu que reinas alegre sobre o monte, ao contemplar-te meu coração se ufana em saber-te do belo ser a fonte. Tua verde ramagem voltada ao céu é o ícone de amor à natureza, e o esplendor de tuas folhas é dossel a buscar no azul tanta beleza. Tua sombra acolhedora é benfazeja, que aos cansados da romagem tu acolhes na hospitalidade amena em que vicejas. Símbolo da acolhida jandirense aos heróis migrantes que te escolhem como as canoras aves que em ti adejam. Lembrança que fica na minha mente é quando eu era leiteiro e andava o dia inteiro a cavalo. Isso, eu me vejo em cima do cavalo, andando, percorrendo a cidade, os arredores da cidade, todo o divertimento. Tanto o divertimento, o trabalho era dependente do cavalo. Então essa é a lembrança que eu tenho assim mais ligada com a minha vida em Jandira. Eu creio que tinha uns 14 anos, por aí, 14, 15 anos, daí até uns 16 anos, 17. A história é um pouco comprida.
Meu pai tinha, como eu disse no começo da entrevista, nós tínhamos um rancho ali embaixo, perto do Largo 8 de Dezembro. E, aliás, 8 de Dezembro é um nome que eu coloquei naquele largo, como vereador. Depois, meu pai comprou um sítio que era dos hungareses, ficava divisa com o do meu pai. Não era bem divisa, mas era próximo do meu pai. Ali, então, esses hungareses, trabalhavam com leite também. E nós continuamos nessa tarefa. Então foi daí que eu, já adolescente, comecei a ser... Enquanto minha mãe ordenhava de manhãzinha, né, 5h30, 6 horas da manhã, eu ia buscar as vacas no pasto, levava para o curral, ali elas eram alimentadas, traziam os bezerros para pojar as vacas, quem não é do ramo não sabe o que é isso. As vacas pojadas, separado o bezerro, a minha mãe ordenhava enquanto eu lavava os litros. Antigamente o leite era feito, entregue em litros de leite que despejava nas panelas das vizinhas, das freguesas. Era essa a minha vida. E dali, quando terminava, engarrafava o leite e eu saía entregar com a charrete. Com a charrete. Então são essas histórias. Nessas tem essa história, por exemplo, que eu conto no livro Jandira, Favos de Mel, quando uma mula passarinheira derrubou, saiu disparada e tombou a charrete, ali onde hoje é a clínica do médico, vai chamar o Dr. Augusto. É esse livro aqui que eu conto muitas histórias da antiga cidade de Jandira. Conto histórias aí que muita coisa tirada assim da mente realmente, né? Eu faço aqui nesse livro também, eu conto a história de Jandira falando de pessoas. Então eu conto a história das pessoas que viveram em Jandira, né? E são muitas, né? Algumas. Falando de Jandira, que a mão do Senhor, que tão generosa, as fez germinar com bênção infinita, gerando a cidade mais bela e gloriosa. Da estrada de ferro, por cima dos trilhos, surgiram valentes tão denodados, trazendo consigo o ideal e seus filhos, e amando a causa da qual são amados. Eles amam Jandira ao mesmo tempo em que são amados, esses fundadores da cidade. Leiam o livro Jandira, Favo de Mel. É difícil. Político sou realmente porque amo o Brasil e tenho visto que nós estamos precisando de uma tomada de posição muito séria em relação ao Brasil. Poeta, porque isso está no sangue, né? É uma verve, tem até um poema que eu declamo que inicia assim: tens a verve, é dom divino, solta a tua voz e canta, outro poeta se levanta. Então é isso aí, essa verve nasce, ela circula nas nossas veias. Por quê? Por quê? Porque eu sempre gostei de estudar. Embora a vida tenha me levado por outros caminhos, quando eu estava estudando, Jandira não tinha cursos assim, sem ser o José Manuel da Conceição, etc. Eu fiz... Quando eu estudei no primário, aquele tempo chamava-se primário, Jandira só tinha o primeiro e o segundo ano escolar. E era uma sala só, com 2 carreiras de carteiras, a do primeiro ano e do segundo ano.
E a professora era uma só, a lousa era uma só, ela dava aula para os 2 anos de acordo com a... É uma situação complicada. Quando nós passamos para o terceiro ano, Jandira não tinha terceiro ano, porque a maioria das pessoas que passaram, dos colegas que passaram para o terceiro ano, foram estudar fora. Alguns em São Paulo, no João Koch, outros em Barueri. E o meu pai brigou com a professora, que ela acabou fazendo um terceiro ano para 3 alunos. Esses 3 alunos, se me lembra, foi o Toninho Balesteiro, eu e um outro rapaz que eu não lembro mais o nome, que está quase saindo o nome dele, mas depois eu lembro. Então são nós 3 fizemos o terceiro ano. Depois eu fui fazer o 4º ano em Itapevi, no grupo escolar Raul Briquet. Depois andei fazendo uma série de cursos de admissão, etc. Fiz prova, não passava, aquela história toda de moleque, né? Acabei sendo admitido no ginásio lá no JMC, fiz curso de admissão no JMC, fiz o curso de admissão, 1ª e 2ª série no JMC. Depois fui para ginásio Duque de Caxias em Osasco, saí do ginásio Duque de Caxias, fui fazer o colegial, que chamava naquela época o colegial, que tinha 2 opções, que era o clássico ou o científico. Eu, lógico que ia preferir o clássico. E quem gostava de matemática, química, física, fazia o científico. Eu tomei bomba. No 2º ano, tomei bomba. E com 3 matérias, quem tomasse bomba em 2 matérias podia fazer segunda época. Mas isso eu já era mocinho, eu já tinha outros interesses, isso que dá para entender. A partir disso, eu abandonei os estudos. E passei a vida inteira, fui me envolvendo, a vida foi me envolvendo. E eu tinha um lema que eu vivia defendendo, que tem tanto analfabeto milionário aí e tal. Aí eu dava exemplo de fulano, de Beltrano, que era rico e tal, e mal sabia escrever, né? E eu achava que isso aí era uma glória, foi um erro que eu cometi, um erro estratégico na minha vida. Aí casei, tive 3 filhos, depois separei, depois casei, tive mais 5, hoje são 8, e a vida foi me envolvendo. Só depois, quando parei de trabalhar, que comecei a me interessar mais por mim próprio, a me dedicar aos meus ideais, foi que então eu resolvi fazer faculdade e tive a oportunidade de fazer na faculdade em Anhanguera, fiz letras dentro da mesma linha e depois fiz pós-graduação em didática e metodologia do ensino superior. Foi isso. Isso eu tinha 70 anos por aí. Com 70 anos eu fiz faculdade. Um amigo que eu tenho aqui em Sorocaba, vereador, até me homenageou na Câmara de Sorocaba pelo fato de eu ter feito essa faculdade. O Cido também, quando teve lá uma entrevista lá em Jandira, na TV dele, não sei se chegou a conhecer, nessa entrevista também ele fez um grande elogio por eu estar estudando naquela época, etc. e tal. Está lá gravado. É isso aí. Foi esse. Só que eu sempre fui dado à leitura, né? Desde menino. Eu li muito já na minha vida. Li muito. Eu não consigo parar de ler. Eu leio jornal, leio placa na rua, leio. Onde tiver uma coisa escrita, eu estou lendo. Jandira.
para sempre. Jandira eu fui. Comecei como leiteiro, vendedor de produtos do sítio. Depois fui trabalhar no Curtume Franco Brasileiro. Saí do Curtume Franco Brasileiro, fui trabalhar no frigorífico Jandira, montar o departamento de pessoal. Fiquei administrando o departamento de pessoal durante acho que 1 ano e meio, 2 anos. Depois o Graiano precisou de alguém que dirigisse o transporte de caminhões que existiam, que buscava boi no interior, Araçatuba, Pereira Barreto, aquela região que produtora de gado, entreposto de venda de gado. E eu fui dirigir esse departamento, o departamento de transporte, no frigorífico Jandira. Depois saí do frigorífico, aí fui trabalhar em outros lugares. Fui trabalhar na Hamilton como vendedor pracista, vendia máquinas de escrever. Depois trabalhei no frigorífico Seara como vendedor. Depois voltei para Jandira administrando um departamento da Conspel. O departamento da Conspel, que de lá foi nesse período que eu vim parar em Sorocaba. Afinal de contas, o frigorífico foi a mola mestra que deu força para que Jandira se emancipasse. Agora, se eu assisti, eu não só assisti como eu participei. Houve uma ocasião que a boiada, constantemente acontecia isso, que a boiada descia em Itapevi, porque não tínhamos desvio ainda do estrado de ferro ali em Jandira, no frigorífico Jandira, e descia lá no mangueirão do Pantalena, do frigorífico Itapevi, que era do Guido Pantalena. E essa boiada era conduzida pelos boiadeiros, que era o Quinzinho, Joaquim Pereira Leite, seu Benedito, não me lembro o sobrenome, e tinha um outro, seu Manuel. Esses 3 boiadeiros que a cavalo eles tangiam essa boiada de Itapevi pela estrada de terra, vinha para Jandira. E algumas vezes ela estourava, porque o boi é assim, se um der uma sapituca nele e sai correndo, sai o resto atrás. E num desses estouros, eu fui com um caminhão, eu e os funcionários, fomos buscar um boi em Osasco, lá do lado da estrada de ferro, lá, como chama? Presidente Altino. Lá em Presidente Altino nós fomos buscar um boi, que havia, isso já era umas 7h30, 8 horas da noite, que nós soubemos que o boi estava lá. Aí foi derrubado esse boi, enlaçado, dombado, depois colocado no caminhão e trazido para o frigorífico. Essa foi um estouro. E o povo tinha muito medo da história, quando estourava a boiada, né? Porque boi se espalha por todo lado. Bom, esse aqui é o livro de atas do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que foi o pai do atual PMDB. Só que esse aqui é o tempo ainda que Ulisses Guimarães era o presidente. Que ano foi? Essa primeira ata que está lavrada aqui foi no dia 8 de junho de 1968. Vejam que é dentro do período do governo militar. E tiveram vários presidentes, várias reuniões, várias assembleias. E termina aqui, eu fui o último presidente do Movimento Democrático Brasileiro, conforme está aqui no livro de atas, a folha 16, aos 30 dias do mês de agosto do ano de 1979,
numa reunião em que eu fui eleito presidente desse movimento, desse partido político chamado MDB. Encerrada a votação, foram designados pelo senhor presidente para servirem de escrutinadores os membros, senhores João Cássio Branco, José Pereira dos Santos. Estes, assumindo o encargo, constataram que o número de cédulas, acusou o seguinte resultado: para a comissão executiva, presidente Nicanor Filadelfo Pereira com 9 votos, vice-presidente Benedito da Silva com 9 votos, secretário João Ribeiro Júnior com 10 votos, tesoureiro Manuel Nascimento de Souza com 8 votos, para suplentes da comissão executiva, José Roberto Piteri com 8 votos, Edmar Maciel com 6 votos, João Cássio Branco com 7 votos. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que é importantíssima essa entrevista para despertar na população o amor pela cidade de Jandira. É uma tese que eu venho defendendo já de longa data. Se você quer se sentir bem, se quer que a cidade progrida, você tem que ter amor a ela. É básico isso. Inclusive já fiz discurso na Câmara de Jandira a esse respeito, citando poetas que falaram do amor que você tem que ter pelo chão que você vive. E é uma coisa que eu tenho defendido, inclusive defendi isso numa entrevista lá com o Cido, na rádio que ele tinha lá, na TV que ele tinha, e tenho defendido isto. Esse é o ponto de vista que eu acho que deve ser defendido e que compete às lideranças do município, aos políticos, aos vereadores, aos comerciantes e mesmo os cineastas como você, a propagar essa ideia. Ama a terra onde você vive, que é ali que você tem as suas raízes, o seu bem-estar, está tudo plantado ali. É isso aí que eu acho que deve ser defendido. E eu amo Jandira de coração mesmo, porque Jandira, como eu já disse no começo, Jandira não é a minha cidade, Jandira é minha irmã de criação. Naquela época, para agora, o que aconteceu? O sonho foi realizado? Como é que foi? Realmente o sonho ainda não foi realizado, mas eu continuo sonhando e acredito que nós vamos chegar lá. O que mantínhamos no coração naquela época era uma cidadezinha independente de outras cidades, não dependente da grande São Paulo, uma cidade onde tivesse uma praça, um coreto, um jardim, uma vida própria, que era esse o sonho, pelo menos o meu e de alguns colegas do Legislativo na cidade de Jandira. Era isso aí, nós queríamos uma cidade nossa, mas infelizmente ela se tornou, deixou de ser nossa, passou a ser o grande São Paulo. Infelizmente é isso, com todos os seus problemas adjuntos, não é?